Nos últimos 5 anos desse canal, tanto aqui quanto lá na roxinha, a gente já explorou vários tipos de terror. E antes que alguém pergunte, é, hoje eu tô sozinho. O Mars não vai estar nesse vídeo porque ele ainda não assistiu o anime, então não tinha como ele vir gravar comigo, né? Mas enfim, recentemente eu comecei a assistir animes, então uma coisa que eu sempre me perguntei era: será que existe algum anime de terror bom e que realmente me assuste? E olha, não tem sido fácil responder essa pergunta. Já tentei procurar animes de terror antes e apesar de Perfect Blue, Aku no Hana, Mononoke, Shiki e Bug Pop Phantom serem sempre os primeiros títulos que o pessoal recomenda, eu nunca senti uma vontade real de assistir nenhum deles. E eu pensei que não existiria nenhum anime por aí que realmente me dê vontade de assistir e me assuste, como jogos de terror, tipo Silent Hill 2, Alan Wake 2 e Dead Space. E quem diria que o TikTok me indicaria um anime da temporada de verão de 2025? Eu tô quase sempre de boa pra assistir qualquer coisa que me pareça interessante. Então, pra minha total surpresa, depois de tanto procurar, o TikTok me apresentou um anime que realmente me assustou e finalmente conseguiu prender meu interesse. Em 2025, a gente recebeu um anime que, na minha opinião, não foi só o melhor da temporada de verão, como talvez seja um dos melhores animes de todos os tempos: o verão em que Hikaru morreu. O melhor amigo do Yoshiki Tsujinaka, o Hikaru Indo, desapareceu nas montanhas durante uma semana no verão. Quando ele foi finalmente encontrado, não lembrava de nada que havia acontecido, e o Yoshiki percebeu que a personalidade do Hikaru tinha mudado um pouco. Depois de 6 meses, o Yoshiki finalmente decide confrontar o Hikaru sobre quem ele realmente é. Mas como assim? Mesmo eu tendo copiado ele perfeitamente. E ele acaba cedendo na hora, revelando que o Hikaru morreu e que ele entrou no corpo do Hikaru para substituir ele. O que quer que esteja no Hikaru agora implora pro Yoshiki manter isso em segredo, porque ele não quer matá-lo. E com medo pela própria vida, ele concorda. Não conta pra ninguém. Eu nunca tinha vivido como humano. Escola, sorvete, tudo isso é novo e tão divertido. Eu sei que esse corpo e essa mente não são meus. Mas eu gosto muito de você. Por isso eu te imploro. Por favor. Eu não quero ter que te matar. Significa que o Hikaru se foi. Já que é assim, mesmo sendo uma cópia, eu quero que ele fique comigo. Tá, tudo bem. Hikaru. Muito prazer. O anime não perde tempo em nos mostrar a reviravolta, já que ela ocorre nos primeiros minutos. Logo de cara, essa premissa é fascinante. Mídias que mostram algo que não é humano, tentando ao máximo se passar por um, costumam resultar em histórias incríveis, como o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, e Os Invasores de Corpos, do Philip Kaufman. E o verão em que o Hikaru morreu definitivamente não é uma exceção. No entanto, enquanto filmes do tipo focam em criaturas cujo objetivo principal é substituir a humanidade, Hikaru traz uma abordagem bem mais humana para essa ideia. Ele só quer muito viver uma vida normal e passar despercebido. Ele quer chorar assistindo filmes clichês, comer melancia e até fazer carinho em gatos. É um ser super inocente, cheio daquela curiosidade quase infantil. E é essa mesma curiosidade infantil que torna o clima inicial estranho e transforma a cena final do episódio 1, com o Hikaru invadindo uma casa e matando todos, em algo ainda mais assustador. Fica claro logo de cara que o Hikaru faria qualquer coisa para não ser descoberto, e mostra que o Yoshiki tá realmente em perigo por estar perto do Hikaru. O Yoshiki também sabe disso e entende que o Hikaru é um problema, mas ele não consegue evitar querer ficar do lado dele. E é aí que tá o núcleo e o coração da série. E infelizmente é onde muita gente acaba desistindo do anime, já que é deixado bem claro que o Yoshiki tá apaixonado ou já foi apaixonado pelo Hikaru. Yoshiki e Hikaru cresceram juntos, eles são melhores amigos há anos, e o Yoshiki tem sentimentos reprimidos com os quais ele nem sabe como lidar. Ele sabe que o Hikaru, ou melhor, o Hikaru que ele conhecia, se foi e nunca mais vai voltar. Ao invés disso, ele tem uma pessoa que parece com o Hikaru, fala igual o Hikaru, age parecido,
mas não é e nunca vai ser o Hikaru que ele conhecia. Mesmo assim, o Yoshiki não consegue deixar pra lá, ele não tá pronto pra isso. Mas mesmo assim, ele prefere continuar vivendo a ilusão de que tudo está bem e que nada está errado. O que piora o sofrimento do Yoshiki é que ele tem que passar por isso sozinho. Ninguém percebeu que o Hikaru morreu, e ele também não pode contar pra ninguém. Esse apego ao que um dia já foi, essa dificuldade de se acostumar com o que ficou pra trás, acaba causando coisas horríveis na vila deles. O Hikaru não é humano e não entende o valor da vida humana. O Yoshiki entende a vida humana e ele sabe da ameaça que o Hikaru representa pra vila, mas mesmo assim ele o apoia, o que levanta a questão de quem é o verdadeiro monstro nessa história. A falta de consideração dele pela vila pode vir da forma como eles parecem tratar a família dele. A mãe e a irmã dele são frequentemente ridicularizadas porque a mãe deixa a irmã ficar em casa ao invés de ir pra escola, e eles não têm medo nem vergonha de julgar, dizendo tudo na cara do Yoshiki. Até ele não escapa das críticas, já que eles costumam criticar a aparência e o comportamento dele. A galera da vila é bem direta na hora de falar o que acham das pessoas. E isso, junto com o jeito que a vila tratou um dos moradores homossexuais no passado, faz o Yoshiki sentir que ele nunca pode ser ele de verdade. Por falar na família Yasaburo, não rolou uma briga feia um dia desses? Falaram que o Yosuke tava doente, alguma coisa assim. O Yosuke não tá doente. Hã? Ele só é homossexual. Ah, LGBT? Eu sei lá. Esse vilarejo aqui é muito pequeno. Tão pequeno que eu não consigo nem respirar. A única Já vez sei. que ele consegue se sentir em paz consigo mesmo é quando o Hikaru está por perto. Então, saber que ele morreu bagunça tudo isso. A relação deles define o clima direitinho. O luto e uma aura de tristeza estão em cada cena em que os dois aparecem juntos, até nas que deveriam ser mais felizes. O Hikaru tá em modo de sobrevivência e, apesar de parecer inocente, luta pra se controlar. A qualquer momento da história pode rolar uma virada de chave que o transforma numa máquina de matar imparável. Enquanto isso, o Yoshiki não consegue aceitar que o Hikaru simplesmente não tá mais vivo. Ele tá disposto a ignorar todos os sinais de alerta para manter viva a imagem de alguém que ele amava. Tudo isso num subtexto queer bem intenso, enquanto a gente descobre que, embora tente copiar a personalidade do Hikaru, é bem provável que o Hikaru também amava o Yoshiki. Só que é uma pena que ele só consiga se abrir mais sobre isso agora que ele tá morto. E isso complica as coisas por Yoshiki, porque ele ainda ama o Hikaru, o que o deixa ainda mais cego para as coisas que ele normalmente seria. Bom, na superfície, o verão que Hikaru morreu é a história de uma entidade substituindo um amigo de alguém e tentando entender como lidar com isso. Mas, no fundo, a história toda pode ser vista como uma metáfora para sexualidade reprimida ou homofobia internalizada, coincidindo com a exploração de identidade, agora que o Hikaru foi basicamente substituído. O Yoshiki precisa passar por uma jornada para entender ele mesmo, a família dele e o que ele sente pelo Hikaru. Será que ele tá errado por aceitar o Hikaru do jeito que ele é agora? Será que ele tá agindo de forma egoísta, sabendo das coisas, mas fingindo que simplesmente não liga? Como ele realmente se sente em relação ao Hikaru e ao que o Hikaru se tornou agora? A jornada do Hikaru é uma tentativa de entender exatamente o que ele sente pelo Yoshiki, junto com duas ideias filosóficas. Swamp Man, que é discutido no anime, e O Navio de Teseu. O Homem do Pântano é um experimento mental criado pelo Donald Davidson em 1987, que descreve um cenário onde um cara tá andando pelo pântano quando uma árvore ali perto é atingida por um raio. E na mesma hora, o raio destrói ele, mas cria uma cópia exata do cara através do corpo da árvore, tanto fisicamente quanto mentalmente. Isso quer dizer que o corpo é o mesmo, os comportamentos são os mesmos e as memórias também. Então isso levanta a pergunta, mesmo que aquele cara tecnicamente tenha deixado de existir, aquela árvore seria ele por ser uma cópia perfeita ou seria um ser totalmente novo, chamado Homem do Pântano? A outra é o Navio de Teseu, que vem da Grécia Antiga. Isso traz um experimento mental. Se um barco de madeira tivesse todas as suas tábuas trocadas, ele ainda seria o mesmo barco ou agora seria um barco totalmente diferente, já que nenhuma peça original estaria mais lá? Com o tempo, essa pergunta passou a ser comparada a humanos, já que o corpo humano acaba
acaba trocando quase todas as células várias vezes durante a vida, e nossas memórias vão e vêm junto com isso. Isso quer dizer que somos a mesma pessoa? Porque quando morremos, quase nada em nós é igual ao que era quando nós nascemos. Enquanto os personagens parecem debater e tentar responder essa questão durante toda a série, principalmente o dilema do Homem Pântano, o mangá Mokumokuren parece acreditar na interpretação do Donald Davidson sobre o Homem do Pântano. O Homem Pântano, ou no caso da série, o Hikaru, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque apesar das memórias serem as mesmas, esse ser novo não tem senso comum, não entende como se comportar e nem tem conexão com o mundo ao redor. Durante a série, a gente vê uns flashes de como o verdadeiro Hikaru era, e o Hikaru novo não é nada parecido com ele. Isso levanta uma questão interessante que fica pro espectador decidir. Se o Hikaru ainda estivesse vivo, será que ele começaria a mudar e se alinhar com esse novo Hikaru, considerando que ele ainda tá crescendo e passando pela puberdade? Ou será que esse novo Hikaru tá tentando entender o mundo ao redor, criando experiências que estão formando uma personalidade própria, diferente da do que o Hikaru era? Em volta da relação dos dois, rola uma conspiração enorme que parece crescer e se desenrolar durante todo o anime. A principal dúvida é o que realmente aconteceu com o Hikaru na montanha. Como caralhos ele morreu? Ele subiu lá pra fazer um ritual que, pelo jeito, falhou de alguma forma. Então, qual era desse ritual e como ele falhou? A vila parece ter uns costumes meio estranhos que se destacam em comparação com outras vilas da região. Costumes que fazem parecer que eles adoram algum tipo de deus que ninguém conhece direito hoje em dia. Isso sugere que o que vive dentro do Hikaru talvez não seja só um fantasminha qualquer. As coisas na vila começam a desandar quando o que vive dentro do Hikaru aparece e o tal ritual deles falha, inundando a cidade não só de impurezas, mas os moradores da cidade sentem que a vila inteira tá perdendo a cabeça aos poucos. Todo esse sentimento e dor combinam perfeitamente com o terror, porque nada deixa o horror mais intenso do que quando você se importa com os personagens. Dá pra se emocionar, talvez até se identificar com partes do anime. O tempo que a história reserva pra desacelerar e deixar os personagens sentirem é simplesmente incrível. O Yoshiki é avisado que quanto mais ele se aproximar do Hikaru, mais vai começar a se misturar com aquilo. Isso significa que a coisa no Hikaru se torna mais presente na sua vida, potencialmente atingindo sua humanidade e sua alma para sempre, e que ele começará a perceber o sobrenatural e o sobrenatural também vai começar a perceber ele. Falando nisso, bora finalmente falar do terror, né? Tenho certeza que é por isso que algum de vocês estão aqui. O que me deu o estalo na hora de que isso poderia ser um bom exemplo de terror foi a abertura na Netflix, com um bumbo tocando baixinho no nosso ouvido enquanto a água pinga, como se tivesse chovendo lá fora, cortando entre imagens aleatórias da vida real, quase dando aquela sensação de nostalgia da fita que chamava Sadako no filme Ring. O verão em que Hikaru morreu se destaca dentre os outros animes quando o assunto é horror. É muito comum ver animes tentando fugir do sobrenatural, porque muitas vezes acaba ficando meio bobo na animação. Em vez disso, muita gente aposta no gore dentro desse gênero. O gore é muito comum em animes de terror. Sabendo que o sobrenatural pode ser meio bobo, esse show transforma esses elementos em algo bem único, apostando pesado no horror cósmico. Pra quem não sabe, horror cósmico é um subgênero do terror, que mostra coisas além da compreensão humana e foca em como a vida humana é insignificante no panorama maior do universo. Muitas vezes chamado de horror Lovecraftiano, porque o gênero foi popularizado ou até inventado pelo H.P. Lovecraft. Alguns dos meus exemplos favoritos de horror cósmicos nos games são, de novo, Silent Hill 2, Alan Wake 2 e Dead Space. Cada um deles lida com aquele tipo de terror que não dá pra entender completamente, forças que vão além da nossa compreensão, realidades distorcidas e a sensação constante de que existe algo muito maior e mais estranho operando por trás de tudo. Então, se você curte o verão que Hikaru morreu, talvez valha a pena você dar uma conferida. Enfim, voltando ao assunto do vídeo, o Hikaru é um ótimo exemplo disso, já que ele é tipo um zumbi ambulante, com o interior do corpo parecendo uma gosma azul e vermelha, tipo uma ameba. Ele consegue abrir o corpo ao meio e tirar pedaços de si mesmo com facilidade, e às vezes nem consegue controlar o que tá guardado lá dentro de sair. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o Hikaru e o que realmente tem lá dentro dele. As partes mais aterrorizantes vão surgindo aos poucos. Até as impurezas que aparecem na história são mostradas de um jeito estranho, um jeito que a gente quase não entende, especialmente pelo jeito como as cabeças e pescoços deles são retratados. Isso faz você pensar que talvez em algum momento esses, entre aspas, fantasmas possam ter sido humanos. Para aumentar esse clima estranho que as impurezas passam, elas são desenhadas de um jeito realista e
e meio bruto, parecido com os fantasmas de Mieruko-chan, e eles se mexem de um jeito tão estranho e perturbador, tipo o fantasma de Kiyoshi Kurosawa em Pulse. Algo que pode aumentar muito a sensação de desconforto e medo são os ângulos de câmera, já que a produção do Hikaru curte muito explorar isso. As cenas em primeira pessoa, filmadas de cima para baixo do ponto de vista do Yoshiki, para que você possa ver e sentir o que ele sente. Tem também lente olho de peixe para criar uma sensação estranha na cena, angulações inclinadas que são muito usadas em filmes de terror, close-ups e closes extremos para deixar o público desconfortável, e até ângulos diferentes, tipo através de bicicletas, que fazem a gente sentir que estão sendo vigiados. Em vários momentos, a equipe criativa parece estar se divertindo muito com o jeito que eles estão montando como a gente vai ver a história. O anime não só brinca com ângulos de câmera, mas a apresentação geral do show é super criativa. Tem uns enquadramentos nada convencionais que preenchem a tela toda, tipo painéis de mangá em tempo real, cortes para objetos da vida real, tipo um frango cru e paisagens de verdade, cortes rápidos para aumentar a tensão e, em alguns casos, cortes aleatórios que deixam quem não tá esperando meio perdido sobre o que vem a seguir. Tem uma cena no episódio 5 onde o corpo do Yoshiki aparece sobreposto com algo que parece carne moída ou um cérebro humano. Às vezes as cenas são totalmente surreais. E obviamente o show tem um design de som super único, graças ao diretor de som Koji Kasamatsu. Engraçado que ele trabalhou em vários filmes do Ghibli, mas o trabalho mais marcante dele foi em Boogie Pop Phantom, e talvez eu dê uma chance pra esse anime. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o design de som genial. Às vezes os diálogos se sobrepõem, criando uma fala toda confusa, difícil de entender o que estão falando e colocando uma pressão sutil no espectador. Outras vezes somos apresentados a um silêncio absurdo, que nos deixa com medo de um susto que nunca vai acontecer. É sempre tranquilo quando precisa ser e perturbador quando quer ser. Quero destacar um exemplo do anime que acontece de novo no episódio 5, pra mostrar por que o terror é tão eficaz, pelo menos na minha opinião bem subjetiva. A irmã do Yoshiki percebe alguns fios de cabelo no banheiro que claramente não pertencem a nenhum dos membros da família. Ela escuta um barulho estranho de água pingando do lado e, quando ela olha pra lá, vê mais fios de cabelo saindo da banheira. A forma como isso é mostrado, com o som ambiente quase parando, faz meu coração disparar. Puta que pariu, véi, que cena foda! Quando ela tenta sair correndo do banheiro, o clima vai se intensificando e a entidade sai disparada pelo cômodo. E a gente ainda ganha um ângulo de câmera incrível que provavelmente só rola por animação, mostrando até os fios de cabelo dessa criatura. A cena vai crescendo até chegar num ápice, quando esse ser, além da compreensão humana, está do outro lado da porta. Eles conseguem criar e executar um momento super realista, daqueles que a gente só vê em filmes de terror. E aí, do nada, vira um show de horror cósmico quando ela percebe que o que tá do outro lado da porta é qualquer coisa menos humano. Esse momento é só um dos vários que aparecem durante o anime e que o deixam anos-luz acima do que outros animes conseguem oferecer no quesito terror. Isso surpreende bastante, visto que os trabalhos anteriores da Asahi Games são Uma Musume, também conhecido como Pretty Derby, e Idolmaster. Até o diretor Ryohei Takashita nunca tinha trabalhado com terror antes, já que os trabalhos anteriores dele foram Jellyfish Can't Swim in the Night e Eromanga Sensei. Puta que pariu! É insano como o estúdio e o Takashita conseguiram fazer um anime de terror tão incrível sem ter nenhuma experiência anterior no gênero, a não ser que você considere a Eromanga Sensei um anime de terror. Aí tudo bem, super entendo. Mas bom, voltando ao anime, outro lance que realmente aumenta a tensão é o que vai acontecer se o segredo do Hikaru vazar. Quem tá atrás do Hikaru é o Tanaka, um cara que faz parte de uma organização misteriosa que caça e exorciza entidades paranormais. E ele tem um hamster de estimação que detecta impurezas. A gente ainda não sabe bem quais são as intenções dele e nem se ele é bonzinho ou malvado. A Rie Kurebayashi é uma dona de casa que não só vê impurezas, mas também consegue exorcizá-las. E ela faz o possível para apoiar o Yoshiki na situação difícil dele, embora ela esteja bem dividida sobre como lidar com o Hikaru. E a colega de escola deles, a Saku Yamakishi, consegue ouvir os mortos-vivos, o que significa que ela provavelmente percebe que tem algo estranho com o Hikaru. Tudo isso, com toda certeza, deixa a gente bem estressado, mas também muito preocupado. Será que o Hikaru vai matar todo mundo se descobrirem? Será que ele vai se virar contra o Yoshiki achando que ele é o motivo do segredo dele ter vazado? E não se preocupem, eu não vou comentar nenhum spoiler ou nada que possam estragar a experiência de vocês nesse vídeo. Quero que isso seja como um incentivo pra vocês. Se vocês ainda não viram o verão que Hikaru morreu, por favor, façam esse favor a si mesmos. Sai desse vídeo e vai lá assistir. Tá lá na Netflix, pô. Ou se você tiver a fim de aventurar os mares abertos por aí, dá pra ver em outros lugares também. A segunda temporada já foi anunciada, então vamos ter uma adaptação completa dessa história incrível. Vale muito a pena seu tempo e é muito
triste saber que algo tão bom assim tenha passado despercebido por tanta gente, fora da cena onde o Yoshiki enfia o braço dentro do Hikaru. E você vai ter que assistir o anime se quiser saber o que caralho está rolando ali. De novo, infelizmente é muito triste que esse anime tenha sido ignorado por tanta gente só porque mostra personagens e temas queer. E pra isso eu digo, preconceituosos, por favor, se superem, vai. Sério, vocês são a razão de pessoas como Yoshiki terem medo de se assumir. Deixem pra trás essas ideias preconcebidas. E daí se um cara quer beijar outro cara? Se preparem e assistam uma experiência de terror única na vida. Vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar. E pra todo mundo, de novo, eu não vou cansar de falar. Só vai lá assistir o anime. Eu duvido que essa seja a última vez que eu fale sobre o Hikaru. Então, quando sair a segunda temporada, volta aqui, pô. Pode ser que a gente tenha um vídeo novo, cheio de informações super legais pra você deixar rolando de fundo. Tudo que eu peço é só uma inscrição no canal. E se você estiver se sentindo corajoso o suficiente, dá um like nesse vídeo. Mas, bom, eu sou o Ghost. Infelizmente o Mars não tá aqui, mas obrigado por assistir. E uma última coisa antes que eu esqueça, Feliz Natal, guys. 嬉しさよとも